Palavra viva. Amém? Graça e paz a todos. Queridos, depois de 25 anos pregando, eu ainda fico nervoso, ainda tenho frio na barriga e ainda tremo um pouquinho. E principalmente em lugares como IPViva, onde a gente sabe que o trabalho de Deus é levado a sério. E é onde a gente sabe que aqui tem que ter Bíblia e tem que estar com a vida em oração. Então, fico feliz de saber que os irmãos orando por mim, eu oro pelos irmãos e mesmo quando esqueço, o Espírito Santo me lembra, porque essa igreja faz parte da minha vida e faz parte do meu ministério. Então, estar aqui é sempre um presente e é sempre uma honra. Pastor Rinaldo, qualquer um dos irmãos que aqui me apresentar, eu me sinto honrado. Amém. Qualquer um dos irmãos aqui, porque eu falei para o presbítero Cristiano que me acompanha hoje. Você pode aplaudir a Deus pela vida do presbítero Cristiano? O presbítero Cristiano, sabe por que ele está aqui hoje? Ele fez questão de vir comigo porque ele esteve comigo aqui no começo de tudo. E ele tomou um susto quando chegou ali na frente. Ele ficou impressionado com o tamanho da igreja, com a qualidade da igreja. Eu disse assim, e isso é parte física. Quando você vê a membresia, os irmãos como nos tratam, como são calorosos, amorosos, como a igreja é viva. Por isso o nome da igreja é Palavra Viva. Você vai ficar ainda mais boquiaberto, porque ele esteve aqui no começo, e eu estou com o carro quebrado, e ele é meu parceiro de muitas viagens, já caminhamos muito juntos, e a gente vai estar agora junto de novo. Sábado eu vou estar pregando, sábado e domingo em Teresópolis. Ele também vai estar comigo lá, vai me conduzir. E ele está tentando emagrecer, mas disse que andar comigo não tem jeito, porque todo dia numa igreja, aí acabou o culto e eu falei, então, meu amigo, te prepara, porque palhada, tu vai sair de lá rolando. Rolando. E ele está feliz da vida aí, graças a Deus. Tem um chamado, ele tem o ministério do louvor, ele canta também. Eu pensei em fazer uma dupla com ele, né? E nós já temos até o nome, Desá e Finado, né? Ele é o Desá e eu sou o Finado, a gente vai formar Desafinado, a nossa dupla. Mas Cristiano é uma bênção, ele dirigiu uma igreja uns 3 anos, ali entre Jardim América e Vila Geral, ele trabalhou comigo lá. E a vida do Cristiano é um testemunho. Cristiano foi uma transformação poderosa de Deus. Ele viveu uma vida bem difícil, bem ruim, mas Deus é poderoso e resgatou. Bom, vamos à palavra de Deus, que é para isso que nós estamos aqui. Vamos, primeiro livro do profeta Samuel, é o capítulo 30. Capítulo 30. Quero compartilhar uma palavra de Deus. Vocês não têm ideia a batalha que foi. Eu estou quase que uma semana, pastor Wanderson. Eu leio um texto, aí oro e digo, Deus, tu falou aqui, daqui a pouco, pô, Deus, não é essa palavra, meu Deus, o que está acontecendo? Aí daqui a pouco você recebe outra mensagem e você estuda e ora, aí você fica, sabe, convicto que é aquilo aí. Aí ontem, eu tudo certo, 2 textos preparados, estudei, orei, Deus falou comigo, não é nada disso. Aí Deus me levou para um texto que é muito conhecido, que eu pensei, Deus, esse texto é conhecido demais, porque esse texto narra a perseguição de Davi aos amalequitas que tinham saqueado o lugar onde ele estava e tinham levado as famílias dele e de seus soldados e tatearam fogo em tudo que eles tinham, e ele buscou a Deus, e Deus disse assim, persegue-os, porque você vai alcançá-los. Eu disse, todo mundo conhece essa questão de Ziclag, não é isso? O lugar que pegou fogo, e aí Davi vai resgatar as famílias e tal, e Deus então me levou para um personagem desse texto que eu pensei, ou eu estou louco, ou poderosamente Deus tem para nós uma revelação. Chegou nosso pastor, você pode dar glória a Deus pela vida do pastor Alexandre, pastor dessa igreja, Deus abençoe. Seja bem-vindo, pastor, fique à vontade. Então Deus me levou para esse texto, e pastor Fred, aí eu olhei para um personagem e disse assim, Deus, o que é isso? E aí o texto diz assim, versículo 11,
por favor. Diz assim: acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu e deram-lhe a beber. Por favor. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia. Prossegue. É importante ler todos esses versículos. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em... Prossiga, por favor. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a este bando? E foi aí que Deus falou comigo. Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. Versículo 16 para fechar. E descendo, o guiou. Diga comigo: e descendo, o guiou. Você pode dizer comigo, por favor? E descendo, o guiou. Por favor. Veja só. Esse texto, eu já dei o contexto dele para vocês, mas para que vocês entendam melhor, eu vou repetir. Quando você lê o capítulo 27 do primeiro livro do profeta Samuel, que é o livro que nós estamos meditando aqui hoje, a base da nossa mensagem, você encontra Davi, e eu preguei uma vez aqui sobre isso, ele fazendo algumas declarações. Por quê? Porque Davi está cansado de fugir. Ele diz assim: algum dia Saul vai me alcançar, e você sabe que Saul é o rei que Deus já havia rejeitado, mas ele continua no trono, e ele persegue aquele que Deus já escolheu, que é Davi, que é o futuro, o rei escolhido por Deus para reinar, para ser o pastor e guia de Israel. E Saul começa a perseguir Davi, e essa perseguição dura entre 13 a 15 anos. E Davi vai se fortalecendo. O capítulo 3 do segundo livro de Samuel diz que a casa de Davi ia crescendo e a casa de Saul, ela ia se enfraquecendo. Portanto, Davi, ele tem um exército, de um exército ele tem um povo. Esses soldados adquirem famílias, esposas, e o povo cresce. Então ele tinha cerca de 600 homens, mais suas famílias, o que eleva muito o número. Mas Davi tem um povo, é rei, ele não tem trono, ele não tem palácio, ele tem povo, mas ele não é o rei ainda, embora para Deus já está consumado, porque aquilo que Deus uma hora disse, um dia disse, já é verdadeiro, não pode ter mudança, ninguém vai impedir que isso aconteça. Mas Davi está cansado, pastor Alexandre. Você imagina, pastor? Capítulo 27, ele diz assim: algum dia Saul vai me alcançar. Olha a expressão que ele usa, pastor Alexandre. Porque ele me persegue por todos os termos de Israel. Eu disse todos os termos. Se Davi vai para a montanha, quem vai atrás dele? Saul. Se Davi vai para um desfiladeiro, quem persegue ele? Saul. Se Davi vai para um vale, quem chega até ele? Saul. Se Davi entra numa cidade ou sai de uma cidade, ele entra e sai porque Saul persegue. Ou seja, imagine essa vida. Eles habitavam em cabanas, tendas. Então, todo mundo estava com a cabana armada. Todo mundo ali, as famílias, estendiam-se as cabanas, as mulheres começavam a preparar ali o fogão, a lenha, cozinhar, e passavam ali alguns dias tranquilos. Mas daqui a pouco alguém tocava a trombeta e dizia assim: desarma! Desarma a tenda para poder fugir. Daqui a pouco você está em outro lugar. Inimigo, desarma o que armou, fugir. Você imagina por mais de 13 a 15 anos você fazendo isso, uma hora você cansa.
Então Davi está cansado de fugir. E ele disse assim: olha, uma hora dessa Saul vai me alcançar e vai me matar, certo? Eu não vou entrar no mérito, porque só esse texto aí dá para você tirar umas 4 lições tremendas e poderosas, porque ele consulta a sua própria alma. Ele tem esse sentimento, as suas emoções estão tão abaladas que ele começa a não acreditar mais naquilo que Deus havia prometido. E isso acontece muito com a gente, já aconteceu muito comigo. Davi costumava sempre consultar a palavra de Deus, mas quando alguém está com suas emoções abaladas, consulta a si mesmo, começa a se levar pelos seus próprios pensamentos e começa a substituir aquilo que Deus falou por aquilo que o seu coração está dizendo. Então Davi está cansado. E o que ele faz? Ele vai para a terra dos filisteus. E quando você examina a geografia de onde Davi está, ele vai para o interior da terra dos filisteus. E Clag é o interior. Ele quer escutar barulho de pássaros, quer ouvir o barulho do rio. Quem vai para o interior, para a roça, quer o quê? Sossego. Ele quer parar de fugir, quer parar de lutar. Mas o que acontece? Ele vai para o lugar onde Deus não quer. E aí lá ele é atacado pelos amalequitas, as famílias são levadas, os seus liderados tentam até apedrejá-lo, a coisa fica feia. E aí o que acontece? O versículo 6 do capítulo 30 tem algo interessante. Quando tudo dá errado ali em Ziclag, Davi volta a consultar a palavra de Deus. Eu não sei você, muitas vezes quando eu vejo que a coisa está feia, eu me lembro que talvez seja porque eu não estou consultando mais a palavra de Deus. E ele faz isso. Eu estou aqui dando a introdução da mensagem. Ele consulta a Deus. E quando ele consulta, Deus tem uma resposta para ele. Deus diz assim: vai, persegue que você vai alcançar. O que você entende? Que Deus está dando uma direção para Davi e uma certeza de vitória. Mas eles vão no caminho. Só que no meio do caminho, eles encontram um egípcio todo maltrapilho, 3 dias sem comer, quase à morte, pertencente ao exército inimigo que tinha acabado de derrotá-los, de queimar tudo e de levar em sequestro as famílias. Eles encontram esse homem, e é esse homem que eu quero que você foque comigo hoje. Esse homem, ele é egípcio, ele serve aos amalequitas, ele está quase à morte, ele está fraco, debilitado, mas esse homem é a resposta de Deus para Davi. Você entendeu isso? Quando Deus diz assim: vai e persegue eles que você vai alcançar. O que você entende? Que Davi vai conseguir ir direto ao ponto. Que Davi vai chegar onde estão as famílias, onde estão as pessoas que ele está indo resgatar. Porém, a resposta de Deus para Davi é um homem fraco, é um homem caído, é um homem com fome, mas ainda assim ele é a resposta de Deus para Davi. Eu não sei quantos já estão entendendo o que Deus está falando com você, comigo nessa noite, mas eu quero falar sobre as características da resposta do Espírito Santo para cada um de nós. A primeira lição que eu aprendo com esse texto é que você, para receber a resposta de Deus, a voz do Espírito Santo, você precisa ter sensibilidade para reconhecer ela. Veja só, esse homem, ele não parece resposta, esse homem não tem aparência de resposta, esse homem não parece Deus falando, mas é Deus falando. Muitas vezes você pode matar a resposta de Deus. Pastor Fred, ele estava junto com o exército inimigo, ele tinha saqueado as terras de Davi, levado a família de Davi, mas ele ainda era a resposta de Deus para você. Talvez eu corra risco, ou eu já tenha matado respostas de Deus, porque eu encontro e penso: isso não é resposta, você é contra mim, você não é daqui. Não, e eu mato a resposta de Deus, por não discernir que é ela. Irmão Edson, você vai dizer assim: meu irmão, você levou minha família, cara. Eu não quero saber se você, do teu estado.
Você não é resposta. Você é meu inimigo. Muitas vezes a resposta de Deus parece não estar a nosso favor. O Espírito Santo às vezes fala coisas comigo que eu digo assim, não, isso não pode ser Deus. Isso não tem nada a ver com a voz do Espírito Santo. A segunda característica, marca da resposta de Deus, é que muitas vezes a resposta de Deus, ela não é forte, ela vem fraca, tão fraca, e às vezes parece que ela está debilitante, porque quando Davi encontra esse homem, ele está quase morrendo. Muitas vezes Deus vai fazer o quê? Vai entregar a resposta para você, antes que ela cumpra o seu dever, para você cuidar dela. Tem resposta que ela se completa com o seu cuidado diário. Pastor Fred, quando eu olhei para o texto, eu passei uma semana, eu contei aqui no início, eu lia um texto, orava e dizia, esse é o texto para a palavra viva. E quando eu tinha convicção, passava algumas horas ou um dia, Deus disse, não é isso. Mas quando Deus me levou para esse texto, que eu olhei esse personagem, eu disse assim, esse personagem não tem nada. Ele é só um egípcio maltrapilho. Ele é só alguém que está morrendo. E o Espírito Santo gritou para mim, não, ele é a resposta. Ele é a chave. Você está entendendo? Quantas respostas que o Espírito Santo tem colocado diante de nós e nós não conseguimos discernir ou enxergar, porque olhamos para ela e ela parece fraca demais. Por quê? Porque Deus fala por um texto e a gente quer que chegue alguém e diga assim, assim diz o Senhor, por quanto? Quantas respostas Deus dá a você, mas você e eu achamos que ela é fraca demais, que ela está muito maltrapilha, muito magrinha, quase morrendo, porque estamos viciados nesses pregadores televisivos que você fica vendo aí, esses cultos doidos, que um bota a mão no outro e diz assim, diz o Senhor, porquanto, eis que te digo, uma igreja do dia saudou os profetas no tapa, porque um dizia, eis que te digo, o outro dizia, quem diz sou eu. E ficou lá, eis, e eu estou lá comendo, eu estava comendo meu sanduíche, continuei comendo. E eu vi lutando, eu digo, eu aposto daquele ali, que ele, quando ele imposta a melhor voz do que o outro, e eu não gostei do quanto do outro, que foi muito fraco. Porque um profeta bíblico, ele fala, por quanto? Aí é legal. Agora aquele, por quanto eu te digo, eu digo, não é Deus. Sabe uma outra característica da resposta de Deus? É que ela vem de lugares, muitas vezes, horríveis. A resposta de Deus, às vezes, a origem dela. O cara, olha, pastor Alexandre, olha a origem da resposta de Deus. Egípcio, que já carrega um problema com Israel desde lá de trás, servo do Amalequita, magra, morrendo, é do Egito e é Amalequita. Como é que você vai crer que é Deus que você está falando? Não, mas nem crente é. Eu vou acreditar que Deus está falando comigo? Quem disse que Deus só usa crente para falar? Meu irmão, um dia desse, Deus usou um bêbado lá da rua. Ele estava enchendo minha paciência. Aí eu parei um pouquinho e disse, peraí. E ele falou os negócios e comecei a pescar. Daqui a pouco, quando eu cheguei em casa, Alexandre me contou a situação, eu disse, eu acabei de saber na rua ali. Sim, por quê? Como assim? Eu disse, não, eu já tenho a resposta. Qual? É o russo aqui da rua. O russo é um maluco bêbado lá. Ela disse assim, mas o que ele falou? Quando eu contei, ela disse assim, então vamos, e outra coisa, aí deu certo. A resposta de Deus vem de lugares e de pessoas que muitas vezes vai trazer dúvida para você. Mas aquele homem,
Ele é a resposta de Deus para Davi. Davi tinha acabado de orar, versículo 6. E a resposta, por favor, a resposta vem. Mas vem de uma maneira que Davi não está preparado, que ninguém entende. A resposta era alguém que aparentemente merecia morrer. Mas sabe o que Davi faz? Davi alimenta a resposta de Deus, mesmo que ela não pareça a resposta. Davi pega e diz assim, não, ninguém mata ele não. Sabe por quê? Davi tem um discernimento, isso é coisa do Espírito Santo. Imagina os soldados de Davi. Peraí, Davi está doido? Como é que não vai matar um cara que é amalequita? Como é que não vai matar um cara que é egípcio? Como é que não vai matar um cara que... O cara acabou de confessar. Nós demos contra Ziclag agora. Você já imaginou? Eu sei lá se esse cara matou minha mulher, meus filhos. Eu sei lá se esse cara não é o culpado de tudo. Então Davi afasta todo mundo e diz assim, deixa ele comigo. Por quê? Porque de alguma forma Deus falou com Davi, eis aí a tua resposta. O que ele faz, pastor? Resposta de Deus, pastor Wanderson, a gente alimenta. E como é que se alimenta a resposta de Deus? Quanto mais Deus fala, mais eu oro. Quanto mais Deus fala, mais eu leio Bíblia. Quanto mais Deus fala, mais eu invisto no reino. Quanto mais Deus responde, mais eu perdoo. Quanto mais Deus vai falando, mais eu me consagro. Quanto mais Deus vai falando, mais eu me separo. Mais eu busco. E Deus vai respondendo. E eu vou alimentando a resposta. Eu vou me entregando. Eu vou cuidando daquilo que Deus está me enviando. E a resposta vai crescendo, até que ela se cumpra na íntegra, aquilo que eu estou esperando. Mas você precisa afastar tudo que quer matar a resposta de Deus no teu redor. Davi disse, ninguém toca nele. Por que, Davi? Porque ele é a resposta que eu estou esperando. Agora, o que é interessante? Meu nobre amigo, baixinho, de 1,5 metro dessa igreja. Sabe o que eu achei mais interessante? É que nós lemos que ele virou o guia de Davi. Ele é a chave, ele é o guia. Como que, pastor Rinaldo, como que eu e o senhor, ou qualquer um de nós, esse camarada passou de moribundo a guia? Como que esse camarada que estava cheio de crime nas costas, os soldados de Davi queriam matá-lo, ele está quase à morte, se não mata ele ia morrer do mesmo jeito, porque ele está 3 dias sem comer. Como que num instante, aquilo que está quase à morte, que não presta, incriminado, malfeitor, se torna o guia? Mas deixe-me dizer a profundidade, ele não vira um guia qualquer. Deus chamou Davi para ser pastor e guia, está em Salmos, de Israel. Então como é que esse cara, ele passa a ser o guia daquele que Deus chamou para ser guia e pastor de Israel? Você está entendendo? Tem pessoas que a gente olha e não dá nada por elas, mas Deus está dizendo, será essa pessoa aqui na Palavra Viva que eu vou usar para dar direção a muita gente maior do que ela. Ele vai conduzir o camarada que Deus chamou para ser o condutor. Agora, por que que ele consegue esse feito? Porque milagrosamente, o cara que está zerado é o único que tem uma chave, que nem Davi, nem o soldado de Davi tem. Eles têm a direção.
Ele sabe o que ninguém ali sabe. Ele tem o que ninguém ali tem. Ele tem a revelação. Ele tem a direção. Onde estão a família dos soldados, as famílias de Davi. Ei, escute uma coisa. O que vai mudar a sua história? O que transforma a sua história? Não importa como você está, mas se essa noite você sair daqui com uma direção, se essa noite você sair daqui com uma revelação da palavra de Deus, da vontade de Deus para a sua vida, isso vai fazer toda a diferença no meio de muita gente. Vão dizer para você, você está fracassado, mas eu tenho uma resposta, uma direção. Você está quebrado, mas eu sei o que você não sabe. O que você sabe? Sabe que Jesus Cristo é o Senhor, e que Ele é comigo, e que Ele vai me dar vitória. Você vai voltar para sua casa, naquela família, naquele quintal, e vai dizer, não importa como eu esteja, mas eu tenho uma direção e eu sei coisas que vocês aqui não sabem. Eu sei que Deus é Senhor do céu, da terra e do mar e tudo quanto há neles, e Ele agora é o meu Deus, e Ele está comigo, e eu sou uma resposta de Deus para esse lugar. Aí é interessante que Davi alimenta, Davi faz aliança com ele, e a parte mais forte para mim desse texto diz assim, e ele os guiou. Ele entra no texto quase morto, é fortalecido, é alimentado, ele foi abandonado por um grupo e agora ele guia outro. Você crê que é assim que você vai sair daqui hoje? Pronto para dar direção para outros? Você crê que essa é a resposta de Deus para você? Que não importa como está a sua situação no momento, Deus te trouxe aqui para dizer para você, eu estou pronto para te alimentar, para fazer aliança com você, te tornar forte e te tornar guia. Você vai dar a direção para quem está perdido. Tem gente que tem unção, Davi tem unção. Tem gente que tem soldado, Davi tem soldado. Tem gente que tem armas, eles têm armas, mas precisam de alguém para dar uma palavra. Precisam de alguém para dar uma direção. E você olha para si mesmo e diz assim, o momento que eu estou agora, eu estou me sentindo igual a esse cara aí, pastor Basílio. Como é que eu vou servir para alguma coisa? Será que você não percebe no texto que Deus preservou a vida desse camarada por algum motivo? Você acha que você está vivo por quê? Porque você é um instrumento de Deus. Você está de pé ainda por quê? Porque Deus tem algo com você. Você sabe que eu sou um testemunho vivo aqui, na palavra viva. Eu estou aqui por quê? Porque Deus ainda tem propósito comigo, com você, com todos nós. Ele os guiou. Eu não quero ser repetitivo, mas me prendeu o fato de um camarada, em poucas horas, estar perto da sepultura, e daqui a pouco ele se tornar a chave da vitória. Ele vai de 0 a 100 em pouco tempo. Mas se você ler o texto com cuidado, você vai encontrar um processo longo. Muita coisa feita por Deus, porque no versículo 6, Deus diz para Davi, vai, que eu já resolvi. Mas não vai ser através de você,
eu vou colocar uma chave na tua mão. E essa chave é estranha, mas é a solução para a tua vida. E esse camarada, ele pede a Davi uma aliança, um juramento, e Davi faz com ele o pacto. Davi jura: eu vou preservar a sua vida, mas me leva aonde eu preciso chegar, porque apesar de eu ser rei, ter exército, ter arma, ter unção, eu não tenho a direção. Mas aquele camarada não tem exército, não tem unção, ele não tem nome, o nome dele não aparece, ele está naquela situação, mas ele tem algo que faz a diferença entre ele e Davi, que é a direção de Deus para Davi. Essa noite eu não vou me estender, não estou com um sermão longo, eu estou com uma mensagem revelada, para dizer a você esta noite: Deus está falando conosco aqui. Fique atento, porque Ele vai te enviar respostas, e se você não tiver discernimento, você pode matá-la. E lá vai Davi com alguém que havia sido deixado para trás. Ele pertencia ao Amalequita. Só que quando ele faz aliança com Davi, ele troca de senhorio. Agora, pense bem, quando Davi chega com seu exército, o Amalequita tinha visto que ele estava doente, abandonou ele. Imagina quando o rei Amalequita vê aquele soldado chegando com Davi, montado no cavalo, forte, cheio de ânimo e dando a direção. Eu abandonei achando que ele não prestava mais, que ele não tinha utilidade, que ele não era mais nada, e agora esse cara vem dando a direção. Meu Deus do céu, montado num cavalo, do lado do rei, porque ele tinha que mostrar o caminho. Imagine, o diabo abusou, brincou com a tua vida, e pensou: isso aí já não vai mais dar em nada. Aí hoje, ele não pode entrar aqui, lá fora ele viu você entrar, com a sua família, com a Bíblia na mão. Aleluia, sendo a resposta de Deus. Ele disse assim: eu podia ter feito mais alguma coisa, eu achei, mas Deus pegou você e disse assim: você vai ser uma resposta, você vai ser uma direção, você vai ser uma chave, eu vou te alimentar, eu vou fazer aliança com você, eu vou te lavar com o meu sangue, eu vou te cobrir com a minha graça, e você vai andar comigo para ser a direção. Você já imaginou a cara do diabo olhando para você essa noite? Como é que quando estava comigo não valia nada e agora é resposta? Agora é chave. Agora ele é direção. Agora ela é resposta de oração de muita gente. Davi orou, Deus deu a resposta, e a resposta era esse cabra. Como é que pode, de moribundo, a resposta de oração? Tem gente orando por você que você nem sabe. Eu vou perder aqui o meu galardão. Tem hora que eu esqueço de tapalhada. No meio da oração, do nada eu lembro. Aí eu digo: Deus, abençoa aquela gente. Eu digo: Deus, eu já fui feinho, mas depois que eu fui para a palhada, porque é que vocês são bonitos, gente. Vocês são bonitos. Tem gente que eu conheci que era feio. Feio.
Estava igual esse egípcio aí. Mas viraram resposta de Deus. Quer uma prova? Eu já contei isso aqui. Vocês têm ideia de quantas respostas mensagens que eu recebi quando eu postei aqueles poucos segundos que eu entrei aqui daquela vez, daquela maneira? Gente, muita gente do Brasil, quase todo o Basílio. Que igreja é essa? Te receberam como um príncipe, cara. Aleluia. Pastor Alexandre, eu atendi o telefone. Pastor Basílio, onde que é essa igreja? Tem 2 irmãos que eu estou devendo, eles querem vir aqui. Um é um motorista que ficou impactado lá em pé. Ele disse: como é que pode? Eu estou te levando para um centro de recuperação e tu passa numa igreja é recebido como um príncipe. Tu está todo lascado e é aplaudido. Imagine quando tu está bem. Eu digo, quando estou bem tem janta. Isso é a Hiperviva. Vocês são resposta de Deus e direção de Deus. Tem gente que ficou impactado pela atitude de vocês. E quem é que faz isso? Que transforma já gente que não era nada em gente que aplaude quem está caído, que alimenta quem está fracassado, igual Davi fez com o egípcio. Aleluia. Eu amo vocês. Vamos ficar de pé. Alabadarás. Isso, cadê essa banda daqui, esse pessoal aqui? Cristiano, você viu a qualidade do louvor aqui, não viu? O negócio aqui foi eu que ensaiei todos eles por anos. Eu preparei todos eles, um por um. Essa aqui, quando chegou, não sabia cantar. 3 aulas comigo. Está um monstro cantando. Você sabe que aqui, na Hiperviva, não predomina a emoção. Por isso que no culto da Hiperviva, nós não ficamos puxando para ver se você rola do chão, ou para ver se você se agarra do teto. Aqui nós puxamos é pela palavra. Aqui a resposta de Deus é a palavra. Mas nós também que não somos tão durões que você não pode dar lugar a Deus, não. Entendeu? Aqui quando o negócio pega, eu dou um rebre aqui, de vez em quando, devagarinho, né? Quando o presidente não está, eu dou uma corrida, mas quando o presidente chega. Mas Deus trouxe para você, está trazendo para você uma resposta hoje. Perceba quando Deus está respondendo você. E sabe, um outro ponto, pastor Wanderson, da resposta de Deus, é quando eu valorizo o próximo. O amalequita desprezou. Davi olhou para ele e valorizou. E disse: tem alguma coisa de Deus aí. Você pode só dizer para alguém que está ao teu lado: você tem algo de Deus. Você tem coisa de Deus. Mas no teu caso não é só algo, não. Você tem muito de Deus. O cara desprezado, Davi, olhou e disse: não, você é importante para mim, meu irmão. Mas eu sou teu inimigo. Eu acabei de saquear a tua vila agora. Não interessa, eu te perdoo. Vai revelando o que Deus tem para você, para mim aí, vai lá. Não, mas eu levei tua família. Não tem problema não, tu sabe onde está? Então está tudo certo. O que eu quero saber é o que você tem de Deus para mim. Mas eu estou acabado, mas tu tem uma resposta de Deus para mim. Mas por quê? Porque eu lembro
Eu lembro que eu estava lá atrás das malhadas da vaca. Meus irmãos me desprezavam, meu pai, eu sei o que é isso. Mas um dia o profeta Samuel disse assim: tu és escolhido de Deus para reinar Israel. Então Davi, ele valoriza porque ele sabe o que é isso. Ser desprezado, ser esquecido pelo próprio pai. Aquele homem estava com feridas físicas, mas Davi entendia de feridas da alma. E ele disse assim: olha, Deus viu valor em mim, mesmo quando meu pai e meus irmãos não viam. Então eu sei que você é precioso, é preciosa para Deus.